Fala galera, beleza, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista. Hoje, sexta-feira, sextou pra gente, né? Oh, maravilha! Bom, peço primeiro que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos, fortifique a missão, faça parte do ciclo para deixar o canal ainda maior e com mais alcance, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre dívidas, né? Sobre finanças. Por que entender esse mercado, né? Por que ele é tão importante dentro do mundo do futebol? E aí a gente já vai escutar aquela perguntinha assim: pô, Fernando, pelo amor de Deus, a gente quer saber por que é tão importante. E vamos lá então explicar. E vamos usar alguns bons exemplos que a gente teve, principalmente hoje. Hoje pela manhã saiu o balancete do São Paulo Futebol Clube e nele foi datado um déficit, né? O nosso maior déficit da história foi datado ali 289 milhões, com um balanço trimestral já do ano datado de 25 milhões de déficit. E o clube, ele deixou bem especificado as informações, quem quiser pode procurar no site oficial do clube, lá a gente tem o balancete explicado tintim por tintim. Tá, vamos começar com o básico do básico. O que é balancete, Fernando? Me explica. Já começou falando grego. Balancete é um documento do clube que entrega, tá, para todos terem conhecimentos, desde sócios, presidente, diretores, conselho, parte financeira, parte de marketing, parte de publicidade. Todo clube tem que ter conhecimento do que acontece com o dinheiro que o clube arrecada e com o dinheiro que o clube gasta, tá bom? E aí existe esse balancete, este documento. Esse documento é sempre feito entre os meses de março e abril, tá? Não é uma métrica só do São Paulo, mas de todos os clubes do Brasil. Eles entregam as suas contas para elas serem aprovadas ou não, e isso gera um andamento no clube. Caso as contas são aprovadas, o clube toma um determinado caminho. Caso elas sejam reprovadas, o clube toma outro caminho. Fernando, agora me explica o que vai ser feito. O clube está devendo. O que pode ser feito? Vamos com calma e vamos entender primeiro por que é tão importante a gente entender as finanças do clube. O clube nada mais é do que uma extensão nossa, como torcida. A gente, como pessoa física, nós temos as nossas contas, as nossas dívidas, cada um tem as suas e isso indifere de pessoa para pessoa, tá? Tem conta aí, gente com conta do carro, gente com conta da casa, gente com hipoteca, gente pagando aí o videogame que comprou. O clube também tem suas contas, tá? O clube tem conta de compra de jogador, o clube tem conta de manutenção das suas dependências, o clube tem conta de folha salarial, tem que pagar jogador, tem que pagar técnico, tem que pagar funcionário. E o clube, assim como nós, tem as suas entradas. Do mesmo jeito que a gente que trabalha e tem as nossas contas, recebemos os nossos salários e pagamos as nossas contas, o clube também tem as entradas dele. Só que as entradas deles são diferentes das nossas, por exemplo, tá? O clube como entrada tem a venda de jogador, o clube como entrada tem bilheteria, o clube como entrada tem patrocínio, o clube como entrada tem merchandising, o clube como entrada tem comodato, né, que são as parcerias que eles fazem com terceiros. O clube tem diversas entradas. E aí a gente tem que ter um controle das nossas contas, né? O brasileiro em questão tem que ter o controle das suas contas, assim como o clube tem as dele. O brasileiro médio comum faz o seu controle no quê? Naquela tabelinha, no Excel, naquele tipo de coisa. O clube gera o balancete, que é aquele documento que demonstra quanto entrou, quanto saiu e o saldo que o clube tem para poder gerir as suas finanças de forma saudável ou não. Esse é um primeiro ponto muito importante. Outro ponto que você escuta muito torcedor falando hoje é o seguinte: cara, entrou o dinheiro da compra da minha mãe, entrou o dinheiro da compra do meu pai, entrou o dinheiro não sei das quantas, entrou o dinheiro não sei de quê, e o clube tá devendo. Estão roubando! Será que estão roubando mesmo? O clube tem alguns conceitos que são extremamente importantes para o seu funcionamento, e um dos conceitos financeiros são o de fluxos. O clube possui dois fluxos. O primeiro é o fluxo de caixa e o segundo é o fluxo contábil. A diferença de cada um deles é que o fluxo de caixa
É o momento em que você tem determinado valor à disposição no caixa do clube, nos valores que o clube pode aportar para determinados procedimentos, tá? Seja para pagamento de folha, pagamento de atletas, seja para manutenção do estádio, seja para compra de jogador. O fluxo contábil é o valor total disposto pelo clube ao longo do ano. Então, por exemplo, vou citar um pequeno exemplo, tá? Do Flamengo. O Flamengo faz uma contratação de 50 milhões e decide pagar essa contratação em 5 vezes. Uma vez, uma parcela a cada 6 meses. São 10 milhões por mês. O que vai entrar no balanço, Fernando? Entre o valor da parcela ou entre o valor total? Entre o valor total. O fluxo, né, contábil é aquele valor que você entende que você utiliza como total e não o valor que você paga. Então muita gente não tem esse entendimento. E aí acaba pegando a informação que o clube está devendo e não entende o porquê que o clube está devendo. Vamos a alguns exemplos. Vou pegar agora o Corinthians, do Augusto Melo, como exemplo, que teve hoje as suas contas reprovadas. Fernando, o que significa isso? Pode me explicar para a gente continuar o andamento? As contas do clube são exatamente o que eu falei um pouco mais cedo no vídeo, tá? São todos os saldos que o clube tem mediante o que ele gasta, o que ele deveria gastar e o que ele pode ou não gastar. E aí você entrega o gasto, o levantamento e o saldo disso. No caso do Augusto, no caso do Corinthians, as contas foram reprovadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as contas não batem, ou seja, foi gasto muito mais do que deveria ter sido, foi gasto muito mais do que se arrecadou. Fernando, não quero nem saber, eu quero saber de jogador. Exatamente por querer saber de jogador que você, torcedor, tem que entender como que funciona a finança do clube. Para entender se o clube pode ou se o clube não pode contratar. Vamos citar o exemplo do Corinthians de novo, tá? Do Augusto que teve o problema nas contas. O que isso interfere no dia a dia do Corinthians? Fator número 1. Se as contas do clube são reprovadas, significa que ou existe lavagem de dinheiro ou existe má administração, do caso da cúpula corintiana, tá? Ou que existe ali alguns valores que não estão sendo entregues corretamente, né? Alguns documentos que não estão sendo entregues corretamente, tá? Tá faltando documento da parcela tal, tá faltando documento de outra coisa. Esses documentos não são entregues e na hora de fazer o levantamento, na hora de fazer o balancete, a informação sai completamente defasada, tá? E o ponto negativo disso é que o clube perde poder no mercado. Quando o clube não tem dinheiro, lembra que eu falei lá atrás, no começo do vídeo, que o clube é uma extensão nossa? O que acontece quando a gente não tem dinheiro? Das duas, uma. Ou a gente compra no crédito, ou a gente pede um empréstimo. Quando a gente compra no crédito, a gente paga juros. A mesma coisa acontece no clube, tá? Quando ele utiliza crédito que não deveria ser utilizado, ele tem que pagar uma quantia de juros. E o clube tem um valor alto de juros para pagar. Porque a gente está falando de casas, de grandezas diferentes. Quando a gente utiliza o crédito, a gente utiliza 1.000, 2.000, 3.000 reais. Quando o clube utiliza uma grandeza no crédito, ele utiliza para lá de 2, 3, 5 milhões de reais. Os juros contábeis são completamente diferentes, tá? A mesma coisa são os empréstimos. Quando eu peço um empréstimo, né, vou no banco e solicito um empréstimo, o banco vai verificar se eu sou um bom pagador, se eu não sou um bom pagador, e vai aplicar os juros e as garantias em cima do meu histórico como bom pagador ou não. Com o clube acontece a mesma coisa. Quanto pior a fama do clube, quanto menos o clube paga, mais difícil é da instituição financeira ceder o empréstimo. E quando ela cede o empréstimo, as garantias que ela solicita são maiores. Por quê? Porque ela tem a certeza que o clube não vai pagar. Então ela coloca a faca nos juros. Por exemplo, os juros que o Corinthians pega do banco quando ele solicita um empréstimo são muito maiores do que os juros que o Palmeiras e o Flamengo pedem. Recebem, né?
Por quê? Porque Flamengo e Palmeiras são bons pagadores, têm suas contas em dia e determinam, mostram isso de maneira comprovada. Uma coisa é o Flamengo chegar, tá, no banco da Ecoval, por exemplo, e solicitar um empréstimo de 150 milhões. A linha de crédito que vão liberar para o Flamengo é completamente ínfima, perto do que vão liberar para o Corinthians. Vamos olhar para o Flamengo e vão dizer, ótimo, a gente vai liberar aí, sei lá, uma taxa de 5, 10% aqui ao mês, tá? Num período aí tal, você vai pagar. Aí ele vai olhar para o outro lado, tem lá Corinthians, São Paulo, Botafogo, essa galera que não tá pagando, tá? Aí eles vão olhar e vão dizer, cara, é o seguinte, eu até libero. Só que os juros para você é o triplo do que é para eles. E além do mais, só empresto, além de cobrar o triplo de juros, se você, sei lá, deixar a tua base, deixar uma parte do clube, da sede social, como garantia de que você vai me pagar. Aí o clube olha e fala assim, mas eu tenho que deixar tudo isso? Sim, você tem que deixar tudo isso, porque você não costuma pagar. Não é do seu feitio pagar as negociações que você tem. E o clube acaba se complicando, tá? Lembra que a gente falou? Fluxo de caixa e fluxo contábil. Vou deixar exemplificado para você entender de uma forma bem simples, bem fácil como funciona. O fluxo de caixa, imagine que você faz uma compra, você comprou um celular novo lá nas Casas Bahia, passou no Nubank 10 vezes sem juros, aquele celular de 3 mil reais. Parcelinha lá 300 reais e tudo. O valor cheio que toma o seu cartão, que leva ao limite, né? Esse valor, para a gente fazer uma aproximação, seria o fluxo contábil. Tá? Então, quando a sua dívida é levantada, é orquestrada, é em cima deste valor que o cálculo é feito. Tá? E quando você tem o valor da parcela, os 300 reais que você paga, que vai anuviando, que vai aliviando todo mês a bronca que você tem que pagar do celular, seria, no caso, o fluxo de caixa. Que é o que? Olha, eu tenho 300 conto na minha carteira, é o que eu posso pagar todo mês aqui para eu não ficar lascado com o celular. Então, para quem está com dificuldade de entender, fluxo de caixa é o que o clube tem na carteira, literalmente, tá? Fluxo contábil é o total que o clube tem que pagar das suas dívidas, o montante geral, tá bom? E com relação a isso, é importante você ter entendimento, porque lembra que eu falei 2 jogadores mais cedo? É agora que a mágica acontece. Quando você tem o fluxo contábil e o fluxo de caixa, quando você vai fazer uma contratação, o fluxo contábil, ele literalmente é o valor total. E o fluxo de caixa, tá, é o que você tem somente. Então, quando você tem uma negociação muito alta, muito arrastada, né, que você paga com várias parcelas, né, o valor acaba ficando liquidificado, ele vai ficando menor para você pagar. Não significa que a dívida vai ficando menor. A dívida, pelo contrário, vai ficando maior, tá? E aí, o que acontece? Se você não paga, juros em cima dessa dívida. Então, quando o balancete é formalizado, ele é feito, você tem essa questão ali em cima, tá? Que funciona da seguinte forma. Olha, a dívida está ficando alta. Por quê? Porque foi gasto mais dinheiro do que se arrecadou. O clube arrecada X, o clube gasta Y, tá? E, Fernando, como que funciona essa métrica, esse funcionamento do quanto você gasta, do quanto você arrecada? O presidente, ele tem noção disso? Como é que funciona isso? É aí que a brincadeira acontece, porque todo ano, no final do ano, no fim dos campeonatos, ali em meados de dezembro, tá? Juntam-se o presidente, o conselho fiscal do clube, no caso, o diretor fiscal do clube, o diretor econômico, jurídico também, e o diretor de futebol, tá? Essas 3 castas se juntam com o presidente. Por quê? Porque cada uma delas vai apontar uma diretriz, vai apontar para onde o clube está mirando, para onde o clube está olhando de acordo com a sua realidade, tá? Agora, eu vou mudar o exemplo e vou utilizar o São Paulo como exemplo, tá? Esse exemplo que a gente acabou de falar, ele se chama previsionamento. A gente previsiona, a gente antecipa, tá? De acordo com o que a gente espera receber. Dentro do previsionamento, a gente tem as questões jurídicas.
Fernando, dinheiro, como que tem a ver com a parte do jurídico do clube que eu não tô entendendo? Todo clube, ele é processado por jogador, ele é processado por ex-treinador, ele é processado... Vou utilizar o São Paulo. O São Paulo tem um processo da CT, para quem não sabe, é um processo na casa de 50 milhões. O São Paulo liquidificou, parcelou esse processo para pagar em 100 anos. Certo? Em 100 anos. E o governo autorizou. Então, a cada ano, o São Paulo vai pagar um valor X, que não chega nem a R$1 milhão. Porém, para a conta lá do balancete que a gente falou do valor total, né, do valor contábil, né, dos juros do balancete contábil, entrou 50 de uma vez, numa porrada só. A mesma coisa quando você tem dívidas com o jogador, tá? Vamos pegar um exemplo aí do Daniel Alves, que passou pelo São Paulo, não jogou direito, teve seus problemas com o São Paulo, entrou na justiça e aí conseguiu que o São Paulo pagasse 26 milhões para ele. São Paulo parcelou e todo mês o São Paulo paga quanto? 400 mil reais. Você chega no fim do ano, coloca o valor vezes 12 mais o 13º, dá 5 milhões e 200 reais por ano. O que daria uma conta de mais ou menos aí, daria uma conta de 5, 6 anos ali, 5 anos e pouquinho. Por parcela, por valor separado, você tem isso. No valor total, como eu falei no fluxo contábil, vem a pancada de 26 milhões. Por isso que as diferenças entre fluxo contábil e fluxo financeiro, fluxo de caixa, são tão diferentes, são tão evidentes, tá bom, galera? Outro fator que a gente tá falando do jurídico. Todo esse pessoal que bota o time na justiça e tudo, o jurídico vai pra cima pra meter o pau no povo, tá? Pra garantir o quê? Virada de mesa. Se o jurídico virar mesa e consegue garantir que A, B, C, qualquer um ali, a minha mãe que seja, não consiga processar o clube, quem está perdendo dinheiro é o ativo, não é o clube. O clube está ganhando, porque o clube virou aquela negociação. O clube conseguiu virar aquilo. Então, a graça do negócio que se dá é que o clube conseguiu levantar uma grana. Isso é o previsionamento jurídico, tá? Ah, os contratos, Fernando, tem só isso dentro do jurídico? Não. Vou citar um outro exemplo. Patrocínio. Quando a gente começa a falar de patrocínio, no jurídico, para a economia do clube, para as finanças do clube, tem essa questão também. Olha, eu tenho um contrato com um investidor A, tá? Com um patrocinador A que me gera 10 milhões por ano. E a gente está entrando aqui em contato, vamos ver o que a gente pode fazer para virar esse contrato para ter um aumento de 50% a 100%. Ao invés de 10, a gente vai ganhar 20%. Caso isso aconteça, a emissão do jurídico também, junto com o marketing do clube, tá? Virar esses valores, e aí entra para onde? Para o previsionamento do clube. Opa, ó, eu estava esperando 10, bota aí, estava esperando 10, agora vai entrar 20. Outra coisa são as questões do futebol. Lembra quando a gente falou do futebol? Uma coisa que é muito importante do futebol é o pessoal entender que o dinheiro que entra, ele é separado para cada conta. É separado para comprar jogador, é separado para pagar folha de pagamento, tá? O clube tem a sua folha salarial, então tem que pagar a folha de pagamento. Você tem que pagar os funcionários do clube, isso aí eu estou dizendo, o zelador, você tem que pagar nutricionista, você tem que pagar psicólogo, você tem que pagar todo o pessoal ali. Você tem que pagar técnico, você tem que pagar comissão técnica, você tem que garantir uma parte desse dinheiro para mexer no clube, se não houver um comodato, né? Então, assim, o valor do futebol não é só para contratação, tá, galera? Funciona igual às nossas contas, tá? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar internet, é a mesma coisa. O meu dinheiro é um só, eu tenho várias coisas que eu vou pagando ao longo do mês. Com o clube é a mesma coisa, só que ao longo dos meses no ano, tá? Então, por exemplo, entrou o dinheiro do futebol. Olha, o presidente fala pro diretor, preciso que você me entregue um valor, que você me dê um valor aqui para eu trabalhar. E aí o diretor de futebol vai falar, olha, o valor que a gente vai trabalhar com futebol é 500 milhões esse ano. A gente tá bem aí, vai 500 milhões esse ano. Desses 500 milhões esse ano, significa que você tem 500 para contratar? Significa que você tem 400 para contratar? Não sei, quanto que é a sua folha salarial? Olha, a folha salarial do meu clube
ela tá em 10 milhões de reais, tá? Todo mês eu tenho que pagar 10 milhões de reais só em folha de pagamento. Significa que no fim do ano você tem que pagar 10 milhões vezes 12, que são o número de meses, e o 13º. Então uma folha de 10 milhões para um clube, tá? Folha baixa, custa 130 milhões de reais por ano. 130 milhões de reais por ano, estou exemplificando, é só para pagar conta, gente. É só para pagar pro jogador. Se o jogador machuca, se ele não machuca, se ele é bom, se ele é ruim, pouco importa. É só para pagar o jogador. Vamos pegar o caso do São Paulo, a folha do São Paulo é 15 milhões. Hoje a folha do São Paulo está em 15 milhões. É 15 vezes 13. A gente está falando, tá, de 195 milhões. São quase 200 milhões só para pagar a folha. Vamos pegar a folha do Corinthians, que é 20. A gente está falando de 260 milhões mês só para pagar a folha. Tá? Aí a gente tem que falar de que comissão. Puta, Fernando, comissão? Sim, cada negociação tem um intermediário. Cada vez que existe um negócio, tá? Eu tô negociando com você aí do vídeo. Eu não vou direto na tua casa, abro a tua porta e falo assim, ó, meu nome é Fernando, vamos negociar. Não, existe um intermediário. Uma pessoa que faz o meio de campo entre a gente. Fala assim, ó, esse é o Fernando, esse aqui é sei lá, é o Pichita, tá? E aí, ó, Pichita, Fernando, vocês sentam aí, vocês conversam sobre o que vocês querem, vocês têm interesses em comum. Eu sou intermediário. Se sair negócio, meu irmão, eu ganho uma comissão, eu ganho quais, eu ganho um negocinho diferente pra mim aí que vai ser pago. Esse é um dos valores. Existem bonificações. Tem muito atleta que vem sem contrato. E aí você tem que pagar pela assinatura do contrato. É dinheiro também que é do futebol, tá? Tem que pagar pela assinatura do contrato. Outra coisa, bicho. Cansei de ouvir falar que não existe bicho. Bicho é uma coisa que existe muito no futebol. Cara, ganhou título, você separa um valor da premiação. Ganhou título, você separa um valor. Gente, da onde vocês acham que esse valor sai? Esse valor sai de dentro do clube, da arrecadação do clube. E olha o tanto de coisas que eu estou falando somente com o valor do futebol. Isso serve para aquele torcedor que fala assim, não, porque eu só quero contratar jogador, eu tô vendo que o Flamengo gasta 500, 600, 700 milhões, eu não gasto nada. Você não gasta nada porque o seu clube não pode gastar, ou que você tem que entender qual que é a realidade do seu clube, tá? Qual que é a realidade do seu clube? Quanto que o seu clube pode gastar? Ele pode gastar ou ele não pode gastar? Sai gastando sem poder, se enforca, como por exemplo faz o Corinthians, né? Se enforca, gasto que não pode, se mata e se vira e vamos que vamos e deixa para a próxima gestão. Porque isso faz com que o clube perca poder na praça, perca força na praça. A gente falou dos bancos, né? Vou mudar o exemplo de novo. A gente falou dos bancos com relação ao Corinthians, né? Ah, que tem os bancos. E com os investidores? E com os negociantes? Vou citar alguns exemplos. Quando você negocia dentro do campo nacional, tá? Vou citar o exemplo de Corinthians e Cuiabá. O presidente do Cuiabá tá gemendo para tudo quanto é lado falando que o Corinthians está devendo. E o Cuiabá deve quantia para o Corinthians também. Como é que resolve isso, Fernando? CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. É um órgão do governo que vai resolver as questões do futebol nacional, tá? Lembra do Pichita que eu dei de exemplo? Eu estou devendo pro Pichita, tá? Eu estou devendo pro Pichita. Ó, a gente vai entrar na Câmara Nacional, eu vou solicitar para cobrar o Pichita lá que está me devendo, tá bom? Já que ele me deve, eu vou cobrar ele, e se eu dever para ele, ele tem a obrigação de ir lá e me cobrar. É assim que funciona em solo nacional. É assim que funciona em âmbito nacional. Outro fator. Quando o atleta é de fora, tá? O atleta, vou citar o mesmo exemplo do Pichita, só que o Pichita ele vem pro Corinthians, sei lá, do Real Madrid. O Corinthians contratou do Real Madrid, o cara veio e aí, certo. Significa que o Corinthians vai lá, tem que pagar, tem os encargos bonitinhos e precisa. Corinthians não pagou, aí o Pichita ele vai na FIFA. Olha, FIFA, eu vim de fora, tá? Eu vim da Espanha, vim para o Brasil, vim jogar no Corinthians, os caras não pagam meu salário. O mês lá tem 120 dias e os caras não me pagam. E aí? A FIFA vai aceitar esse processo, vai acatar esse processo e vai falar pro clube, ô bonitão, você não tá pagando? Vai pagar o cara que você tá proibido de contratar e você vai levar uma porrada de sanção, uma porrada de punição,
Porque se você não pagar ele, você também não vai contratar outros. Com a FIFA a brincadeira é mais embaixo, tá? E aí o clube fica impedido de contratar, o clube pode perder pontos, o clube pode ser banido, punido de diversos campeonatos que ele participa, tá? O clube pode, além de perder esses pontos, ele pode perder a oportunidade de participar desses campeonatos, mesmo estando classificado. E aí as coisas complicam. O que o clube faz? Peixita, tô te devendo, né? Oh, meu Deus do céu, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Beleza, ó, eu tô te devendo 100 mil, vamos pagar em 5, 6 vezes sem juros, pode ser? A gente paga em 5 de 22 mil, não, né? É, de 22 mil, porque tem os juros correndo aí, então... Aí você vai, paga a primeira parcela, como normalmente o brasileiro faz, esquece de pagar o resto. O processo corre todo de novo. E o clube fica refém dele, porque ele não consegue aplicar as políticas de boa gestão e trabalhar de forma ao seu financeiro. Eu já falei tanto de São Paulo e já falei tanto de Corinthians, vamos citar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras ele é um clube que tem uma dívida hoje na casa de 460 milhões. A arrecadação do Palmeiras está na casa de 1 bilhão. Então, se você vê, o Palmeiras ele tem uma dívida administrável. Administrável, tá? E aí ele pode fazer contratações pontuais ou não. O Palmeiras passou muitos anos sem contratar muitos jogadores caros. E aí ele começou a contratar jogadores mais caros agora, tá? E aí, dentro desta dívida, né, para deixar um maior esclarecimento, existem as dívidas anuais e as dívidas fiscais. Tá complicando, me explica aí, porque tá... As dívidas anuais, gente, são aquelas de caráter urgencial, aquelas que você precisa pagar naquele ano, porque senão a tua casa pega fogo. Quer um exemplo de uma dívida urgencial? Fica sem pagar a tua luz mais de 3 meses para você entender o que acontece. A mesma coisa com o clube. Fica sem pagar o jogador 3 meses para você ver o que acontece. O jogador entra na justiça, alega falta de pagamento, ele sai do clube e você é obrigado a pagar tudo o que deve para ele. Porque você não pagou 2 ou 3 meses. E tem as dívidas com o fisco. As dívidas com o fisco são aquelas dívidas totais, dívida de marca, dívida jurídica, dívida que você deve e que tem um longo espectro. Lembra da dívida da CT que eu falei com São Paulo, que São Paulo vai passar 100 anos pagando essa dívida? Essa é uma dívida de caráter fiscal. Essa é uma dívida de caráter fiscal. Por exemplo, jogador. Se você passa 3 meses sem pagar um jogador, é uma dívida de caráter urgencial. Então é uma dívida totalmente diferente, tá? Tem que pagar, não é essa aqui que você pode deixar correr com a barriga, empurrando com a barriga e achar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. E muitos clubes vão fazendo isso. Eu não tenho condição, CBF, eu não tenho condição, FIFA, eu não tenho condição de pagar essa dívida aqui. Agora essa eu vou pagando, tá? Essa eu vou pagando. Aí paga essa, usa o que não pode gastar, o que deveria sobrar de dinheiro nessa dívida de caráter emergencial para você colocar aqui e ir diminuindo o valor da dívida fiscal. Você não coloca, você não joga, a dívida vai aumentando, a dívida vai escalonando, quando você vai ver isso se tornou uma bola de neve e o clube precisa do quê? O clube precisa ser vendido, precisa se transformar numa SAF, numa sociedade anônima do futebol. E aí o pessoal pergunta, pô, é bom? Cara, depende. Depende. Tem SAFs que são ótimas, tem SAFs que são uma porcaria, tá? Vou citar 2 exemplos de SAFs muito boas. Eu acho que a SAF do Fortaleza e a SAF do Bahia são ótimos exemplos. O Bahia ele tinha uma dívida de 300 milhões, o Grupo City compra o Bahia, aporta 1 bilhão no Bahia. O Bahia hoje tem uma dívida de 60 milhões. O Bahia hoje é um clube que consegue arrecadar mais do que arrecadava antes. A dívida do Bahia já está praticamente paga. E isso é o que eu estou dizendo, não é dívida emergencial, é dívida total. Então o Bahia é um clube superavitário, ou seja, fecha no azul todo mês, fecha no azul todo ano. E as coisas funcionam bem para o Bahia. A mesma coisa o Fortaleza. Para quem não sabe, o Fortaleza aprovou o seu processo de SAF. O Fortaleza hoje é uma SAF. Tá? O antigo presidente Marcelo Paz hoje é o CEO do Fortaleza. Então, o que acontece? Acontece que o Fortaleza, que passou 8 anos penando na Série C, aí foi para a Série B, veio para a Série A,
Hoje o Fortaleza contrata os jogadores mais caros da sua história, porque o Fortaleza tem cash, o Fortaleza vende bem, o Fortaleza compra bem, o Fortaleza fecha no azul todo mês. O Fortaleza ganha dinheiro com o seu estádio, o Fortaleza tem bons negócios. E agora vamos falar das duas SAFs horríveis, a 777 Partners no Vasco, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, acabou com o Vasco e o Vasco também acabou com a empresa, tá? É um negócio assim horrendo. E você tem a Tricorp no Coritiba, né? A Tricorp, que é do Roberto Justus, que foi utilizado como uma espécie de garoto propaganda, que hoje nem participa da Tricorp mais. E o torcedor do Coritiba quer matar o pessoal da Tricorp, o Roberto Justus, porque eles não investem no futebol. Fernando, você falou demais sobre SAF, mas me explica qual que é a magia. Por que uns clubes valem mais e outros menos? Por que o Bahia vale mais que o Cruzeiro, por exemplo, que o Botafogo? Lembra quando eu falei do investidor lá atrás? Lembra quando eu falei de você ter uma dívida muito alta lá atrás? Existe uma coisa chamada valuation. Tá? O valuation é a marca, o valor de mercado que o teu clube tem. O teu clube tem a marca, ele leva esta marca direto para o Brasil, tá? Ele leva a marca para fora do Brasil também, os torneios que ele joga, aonde ele leva esta marca, torna ele como algo significativamente grande, tá? Corinthians, São Paulo, Flamengo, são clubes de marca, de potência. Então eles têm um valor maior. Só que quando você começa a dever mais do que você arrecada, vamos pegar o caso do Corinthians aqui. O Corinthians arrecada 1 bilhão, deve 2 bilhões e meio. É como se eu ganhasse 5 mil e devesse mais ou menos aí 12.500, tá? No ano. A conta não vai fechar, juros em cima de juros, eu acabo me quebrando. Para o investidor, ele começa a dar uma olhada. O clube não está brigando por título. O clube está devendo mais do que ele arrecada. Ele deve mais do que ele arrecada. Isso afasta o torcedor, porque o ingresso vai ficando mais barato. Entendeu? Se o clube briga para cair, ele não pode colocar o ingresso caro, porque o torcedor não vai no estádio, o torcedor não apoia, o clube perde força. Então, até o valor do ingresso vai ficando mais barato. Aí você vai dar uma olhada no clube juridicamente. Aí você vai ver que o clube está levando um monte de processo. Por quê? Porque o clube não paga. Isso vai fazendo a marca do clube, o valor do clube ficar menor. O valuation fica menor. Quando o Bahia ele é vendido para o City, que eu usei de exemplo, o Bahia era um clube de Série A, ele estava na Série A. O Bahia era um clube que tinha uma arrecadação que era um pouco menor, tá? Um pouco. A arrecadação do Bahia ela beirava 250 milhões, a dívida do Bahia era de 300 milhões. Era algo, não estava administrável, não estava saudável, mas era próximo. Era aquela famosa dívida, era quase que uma dívida 1 para 1. Né? O que você ganha é o que você deve. Era quase isso. No caso do Cruzeiro, você olhava o Cruzeiro, quando o Ronaldo ele assume a SAF do Cruzeiro, que hoje está com o Pedrinho, o Cruzeiro estava na Série B. O Cruzeiro tinha uma arrecadação de 400 milhões e uma dívida de 1 bilhão e meio. Era quase 4 vezes maior que a sua arrecadação à dívida. O Cruzeiro tinha vários processos. O próprio Ronaldo falava, eu abri a gaveta, eu vi a dívida. Eu abri a gaveta, eu vi a dívida nova que eu nem sabia que existia. Então o valor da marca, o valor do clube vai caindo de acordo com o montante de dívidas que ele tem. Isso serve para o torcedor. Eu já estou falando demais, vou finalizar o vídeo com uma mensagem para esse tipo de torcedor e também para o torcedor que está assistindo. A você que está assistindo, eu quero, lógico, não existe uma vontade, mas o que me deixaria muito contente, muito feliz é ver mais torcedores entendendo como funciona o processo dentro dos clubes, desde o financeiro, desde a parte de gestão, desde a parte política, que é muito importante, carrega o financeiro e o futebol nas costas, para não depender somente do futebol, para não ser aquele torcedor que liga a TV de quarta, que liga a TV de domingo, acha que sabe de alguma coisa e começa a criar teorias na cabeça que ele mal consegue explicar. Clubes de futebol são maravilhosos, porque eles são complexos, eles são de difícil entendimento, tá? E para o torcedor, que normalmente é aquele torcedor de quarta e domingo que só liga a TV para assistir jogo, e se ele quiser continuar fazendo só isso, é uma decisão dele, mas que fique o pensamento, que fique
a autoanálise, a autocrítica para você entender que o bem do seu clube não depende dos títulos que ele ganha, depende do que ele faz em tudo, desde o momento que o clube abriu a porta. E que os títulos que ele vai ganhar são uma consequência do bom trabalho que é feito. Temos exemplos maravilhosos como o Palmeiras e como o Flamengo. O Palmeiras teve um mecenas, que é o Paulo Nobre, aportou dinheiro, depois o Palmeiras conseguiu ir pagando, e hoje o Palmeiras não precisa de Crefisa, não precisa de Paulo Nobre, consegue se sustentar ganhando títulos todo ano. E nós temos o exemplo do Flamengo, que era uma das maiores dívidas do Brasil, quando o Eduardo Bandeira de Mello assume, ele arruma a casa, ele fala pro torcedor que não vai ganhar nada, que vai pagar dívida. 5, 6 anos depois o Flamengo consegue pagar a sua dívida, começa a montar o time que é campeão de tudo com o Jorge Jesus. Hoje o Flamengo ganha tudo, todo ano o Flamengo é um time muito forte, é uma marca muito forte, arrecada muito, e o resto tá só chupando o dedo. Eu não quero torcer para aquele time que vai ganhar um Paulista, uma Sul-Americana a cada 5, 6 anos. Eu quero que o meu time seja um Flamengo, seja um Palmeiras, que todo ano esteja brigando para ganhar títulos porque ele tem dinheiro para investir nos melhores, porque a sua saúde financeira e a sua gestão profissional permite que isso seja feita. Eu deixo o pensamento para vocês e vocês concluam o pensamento com uma autocrítica de vocês, tá bom, galera? Uma ótima sexta-feira, um ótimo sextou para cada um de vocês. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Porque a gente já tá chegando na casa de 100 inscritos. Falta pouquinho, gente. Falta pouquinho. Vamos chegar no fim de semana. Só um pouquinho que a gente chega lá, tá bom? Meu nome é Fernando. Este foi mais um Zona Mista. Um ótimo fim de semana para cada um de vocês. Amanhã tem vídeo no canal, hein, galera?